Oi? Talvez você nunca leia isso, e tudo bem. Às vezes, escrever é só uma forma de me devolver a paz que deixei escapar por aí. Eu gostei de você. De um jeito genuíno, curioso e até meio bobo. Me peguei imaginando conversas, trocas, silêncios confortáveis. Me vi cuidando, sorrindo, fazendo piada só pra ver você rir. Mas isso tudo aconteceu só do meu lado da história. E está tudo bem. Nem tudo que nasce dentro da gente encontra lugar do lado de fora. Você não teve culpa por não gostar de mim. E eu não tive culpa por gostar de você. O coração é uma criatura estranha, às vezes ele escolhe sem perguntar se pode. E quando a resposta é o silêncio ou não, a gente sente como se o peito ficasse desabitado por um tempo. Mas eu tô aprendendo a deixar partir o que não quer ficar. A transformar saudade em maturidade. A converter expectativa em cuidado comigo mesmo. Hoje, eu não escrevo para reconquistar nada. Escrevo para me libertar da esperança que já passou do prazo de validade. Escrevo para dizer que, ainda que você não tenha escolhido caminhar ao meu lado, eu vou continuar andando, e melhor ainda, sem carregar ninguém à força na mochila do afeto. Desejo que você seja feliz. Mas, daqui pra frente, sem morar nos meus pensamentos. Com carinho, mas também com um ponto final. Olá, hoje a gente tem um material, né, que toca fundo mesmo. É um trecho de A Não Escolha e o Caminho Adiante. Especificamente, uma carta. Carta para quem não me escolheu. O texto é curto, sabe? Mas, nossa, carregado de emoção e uma honestidade chama atenção. Então, a nossa ideia aqui é meio que desdobrar essa jornada emocional, né? Como lidar com um sentimento não correspondido, o caminho da aceitação, que a gente sabe que dói, mas é preciso, e depois o impulso para seguir em frente. Tudo isso está na carta. E a vulnerabilidade já aparece logo de cara, né? Às vezes, escrever é só uma forma de me devolver a paz, que deixei escapar por aí. Já começa forte. Ok, vamos analisar então. Começa com aquela admissão bem indireta do sentimento, que foi só de um lado. Eu gostei de você, genuinamente. Mas isso tudo aconteceu só do meu lado da história. Uau! É uma clareza que parece que dói só de ler, né? Mas talvez seja aí o primeiro passo para se libertar, não acha? Sem dúvida. Essa honestidade, nossa, é brutal, mas é fundamental consigo mesmo, né? E o que eu acho fascinante logo depois é essa aceitação dupla que o texto traz. Primeiro, ela tira a culpa do outro. Você não teve culpa por não gostar de mim, isso já é grande. E aí o espelho disso que é crucial também, a autoaceitação. E eu não tive culpa por gostar de você. Isso vai muito além de só dizer, não deu certo. É um exercício ativo, sabe? De regular a emoção, de encarar a realidade sem cair naquela armadilha da culpa, do ressentimento. É um passo enorme para a Cora, né? E a forma como descreve a emoção, as metáforas são muito fortes quando diz: o coração é uma criatura estranha, às vezes ele escolhe sem perguntar se pode. Nossa, personifica o sentimento, né? Tira um pouco do controle racional, assim, é mais sobre a experiência sentida. E a imagem do peito que ficasse desabitado, isso transmite de um jeito quase físico, o vazio, né? Da não correspondência. Não é só uma ideia, é um sentir mesmo. Pois é. Mas a carta não fica só na dor, né? E é aí que tá a força, eu acho. Tem uma virada ali muito clara. Uma decisão consciente de não ficar nesse lugar de vazio. O texto fala em deixar partir o que não quer ficar, depois transformar saudade em maturidade e ainda converter expectativa em cuidado comigo mesmo. Soa quase como um plano de ação para a alma, né? Exatamente. E essa decisão ativa, aí é que está a chave da maturidade emocional que a gente vê aqui. Não é uma resignação passiva. Tipo, fazer o quê? Não. É uma escolha ativa de direcionar a energia. Essa parte de transformar a expectativa em cuidado comigo mesmo é muito significativa. Mostra uma mudança de foco, assim, radical. Sai daquela espera pelo outro
né? E entra na construção do próprio bem-estar. É sobre entender que a esperança que já passou do prazo de validade precisa ser liberada para algo novo poder surgir. E essa ideia de seguir sem carregar ninguém à força na mochila do afeto, nossa, que imagem! É uma leveza que deve ter sido conquistada com esforço, imagina. É a afirmação da própria autonomia emocional, sabe? O caminho para frente individual, mesmo que a dor tenha vindo de uma relação. Tem uma força imensa aí, em escolher não carregar esses pesos que não são mais seus. Sim, total. E aí a gente chega na resolução da carta. E me parece ter essa combinação interessante de generosidade, mas com um limite bem claro. Tem o desejo sincero de felicidade para o outro. Desejo que você seja feliz. Bonito isso. Mas logo em seguida vem a fronteira, né? Mas daqui para frente, sem morar nos meus pensamentos. Bem direto. E o fecho com carinho, mas também com um ponto final. Parece que sela essa decisão toda. Essa clareza no fim. Será que é isso que permite encontrar aquela paz lá do início? Eu acredito que sim. Esse ponto final que a pessoa coloca para si mesma é a culminação desse processo interno todo. Demonstra que o fechamento do ciclo não depende de uma ação lá de fora, sabe? De um pedido de desculpas, de uma mudança no outro. Não, é algo que se constrói ativamente dentro de si. A carta inteira é um testemunho dessa construção, né? Reconhecer a dor, aceitar sem culpa, decidir agir sobre ela e, por fim, estabelecer um limite saudável para proteger o próprio espaço mental, emocional. É usar a experiência, mesmo sendo dolorosa, como um catalisador para se conhecer melhor, para se fortalecer. Isso nos leva a pensar sobre o poder desse tipo de processo, né? Exato. Fica essa reflexão que a carta inspira, né? Se o fechamento de um ciclo é, em grande parte, uma construção interna, como o texto sugere, até que ponto ferramentas como a escrita ou, sei lá, outras formas de expressão pessoal podem ser eficazes para cada um de nós criar o nosso próprio ponto final? Será que a chave para seguir em frente está mais nas nossas mãos do que a gente imagina? Assim, na forma como a gente elabora e dá sentido para as nossas experiências? Fica aí para pensar.